Olá vocês, estamos aqui para mais uma Bíblia Toda, agora na 13ª semana, cobrindo o período de 2 Reis, capítulo 24, até 1 Crônicas 26. Como vocês devem saber, nós na semana anterior terminamos no momento ali no finalzinho da história do reino de Judá. O rei de Israel já havia sido destruído pelos assírios, e Judá estava no fim da sua história, é o final do livro de 2 Reis, e começa depois o livro de Crônicas, que mais ou menos repete essa história. Então, hoje, nessa introdução, nós vamos entender um pouco mais por que 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. E também entender um grande significado atrás de uma genealogia, de uma cronologia, o nome já fala Crônicas, que começa desde Adão com 1 Crônicas 1. E talvez isso seja importante para você entender antes de falar dos capítulos em si. Então, preste atenção no que nós vamos estudar hoje, só que antes disso eu vou gastar um tempinho, óbvio, respondendo as perguntas da semana anterior. A primeira pergunta que eu fiz semana anterior tem relação àquilo que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, versículo 23, quando Deus junta todos os seus filhos, os anjos, e ali ele pergunta quem que ia convencer Acabe a fazer a guerra na qual ele iria morrer. Isso é o profeta Micaías que está contando essa história, e ele fala que Deus colocou um espírito de mentira. Então, um desses anjos falaram: eu sei o que eu vou fazer, eu colocarei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E eles todos vão dizer que Acabe vai ganhar, e aí então ele vai para a guerra e ele vai morrer. E aí Deus falou: ok, pode fazer, está autorizado. E a pergunta foi: Deus põe espírito de mentira na boca de um profeta dele? Essa pergunta ela tem assim um quê, porque falar sobre profecia é um assunto muito sensível. É óbvio que a Bíblia fala de profecia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, com uma mudança muito grande de grau. Porque no Velho Testamento, o profeta ele é monocrático, ou seja, ele fala e está falado. Um profeta sozinho vale contra todos os demais. Então, profetas como Elias, Eliseu, como nós estudamos, que profetizavam e acontecia, eles tinham essa autoridade de terem a razão e todo mundo está enganado. O Novo Testamento já muda um pouquinho a figura, porque em 1 Coríntios 14 fala que todos nós podemos profetizar, mas quando um profetizar, os outros julgam. Entender esse versículo, entender esse conceito, não é nem o assunto de hoje, portanto não vou me aventurar, você vai aguentando aí até chegar no Novo Testamento. Mas o que eu quero afirmar para vocês aqui é que o que a Bíblia fala como padrão, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para a profecia é: se aconteceu, é de Deus. Se não aconteceu, não era de Deus. Era feijoada que a pessoa comeu e teve ideias estranhas. Neste caso aqui, está muito claro que Deus colocou uma palavra de desautorização para com Acabe. Micaías era profeta que Acabe dizia: ele sempre profetiza contra mim. Ou seja, o homem, ele olha o profeta de um ponto de vista partidário. Ele é meu favor ou ele é contra mim? Ele vai falar o que agrada ou vai falar o que desagrada? O que é um contrassenso se a profecia é uma coisa que Deus está falando e não uma opinião que eu quero ouvir. Quando Micaías fala vai dar tudo certo, e Josafá e Acabe estavam juntos, ele fala: ó, fala a verdade aí. E aí então ele conta essa história toda e diz que Deus mandou aquele espírito para enganar todos os profetas que estavam ali juntos. Ou seja, esse texto está nos dizendo que um profeta pode ser de Deus, mas entender errado ou receber uma colocação que não é aquela que vai acontecer. Portanto, o profeta é de Deus, mas a profecia não. E esse é o ponto mais importante dessa história. Cuidado quando você achar que porque a pessoa se diz profeta, tudo que ela fala tem que ser certo. Porque se o profeta é de Deus, a profecia pode não ser. Se o profeta não é de Deus, não estamos nem discutindo aqui o assunto. Porque está cheio de profetas aí, a lá profecias esotéricas, que não tem nada a ver com Deus. Chega final do ano, chega épocas de
vaticínio do futuro, Copa do Mundo, vai ter um monte de gente dizendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Isso não tem nada a ver com Deus. Mas mesmo uma pessoa que é de Deus, ela pode dar uma palavra que não é de Deus. E agora, então, esse é o ponto que eu quero salientar aqui com vocês. O profeta, ele tem que ser julgado naquilo que ele diz e avaliado, que foi o que o Miqueias falou. Se não aconteceu o que eu estou falando, então não foi de Deus. Mas, obviamente, aconteceu e foi ali que Acabe morreu. A segunda pergunta é bem mais simples, é uma pergunta para ver se você está atento aí aos números. E ela foi: quantos profetas de Baal se reuniram naquele encontro do desafio aos deuses? Elias contra todos os profetas de Baal. Isso está lá em 1 Reis 18, versículo 22. 450 profetas de Baal estavam lá invocando o seu Deus e nada aconteceu. E um profeta de Deus, Elias, encharcou o altar de água e falou: pode mandar fogo. E o fogo desceu. 450 a 1 e o 1 estava com a razão. A terceira pergunta é mais técnica. Ela fala: o que quer dizer Baal-Zebub? Baal-Zebub, deus de Ecrom, foi o deus que o filho de Acabe foi consultar, Acasias. Ele teve uma queda, ele estava machucado porque ele caiu do alto do terraço, ele morreria daquilo, e ele queria saber então se Deus ia ou não curá-lo. E ele manda consultar os deuses da sua mãe, Jezabel, Baal. E aí Elias vai lá, intercepta os mensageiros e fala: olha, não precisa nem ir lá não, porque você vai morrer. Agora, que Deus é esse? Baal-Zebub. Interessante, porque essa palavra Zevuv quer dizer mosca. Então, é Baal-Zevuv, é o Baal das moscas, Deus das moscas. Aí acontece como acontece até aqui também com muitas entidades e santos, que você tem o mesmo nome para vários lugares, né? Então tem lá o Baal de várias cidades, de várias regiões, vários tipos de nomes para a mesma divindade, no caso Baal. Essa aqui das moscas é interessante, porque toda vez que eu leio esse texto e eu lembro o que quer dizer Deus das moscas, eu lembro de um amigo que há muitos anos atrás falou sobre um muro pichado que ele viu numa cidade aqui dos Estados Unidos, coincidentemente, onde eu estou nesse momento, e o muro dizia assim: comam lixo, bilhões de moscas não podem estar erradas. Então, cuidado com essa maioria também, porque a maioria é burra. Porque se todas as moscas comem lixo, não quer dizer, portanto, que você vai ter que comer lixo. Quem gosta de comer lixo é Baal-Zebub, o deus das moscas, o deus que não é o Deus verdadeiro. Por último, e essa aula teve 4 perguntas, a última também é muito interessante. Eu perguntei: o que aconteceu no lugar onde Elias cruzou o Jordão? Nós vimos nessa aula anterior Elias no final da sua missão, Eliseu junto com ele, e Elias tentando se livrar do Eliseu, e Eliseu grudado nele lá, já falamos sobre esse tema. E aí então, a última estação, depois de passar por Betel, Siquém, Jericó, ele vai e cruza o Rio Jordão. E ele joga a capa, as águas se abrem, e ele passa para o outro lado, onde hoje é a Jordânia, a margem leste do Jordão, e aí então ali Deus o toma. Eliseu volta, põe a capa no Jordão, o rio abre, e ele percebe então que realmente ele conseguiu o que ele pediu, que era a porção dobrada do espírito de Elias. Muito bem, neste mesmo lugar, nessa mesma posição, quase 1000 anos depois, ou um pouco mais de 600 anos depois, apareceu um outro Elias, um profeta que ia para o deserto e que batizava as pessoas também no Rio Jordão. E esse profeta foi João Batista. E quem se batizou ali? Jesus. Então, se hoje você for em Israel, você vai ali no caminho de Jericó para o Jordão, você vai ter o lugar onde Jesus se batizou, que é o mesmo lugar onde Elias foi assunto aos céus, foi tomado num carro de fogo. Então, o que aconteceu no lugar onde Elias cruzou o Jordão? Jesus se batizou com o segundo Elias, quase 1 milênio depois. Muito bem, respondidas as perguntas, vamos para o grande contexto e conceito desse finalzinho de 2 Reis e início de Crônicas. Primeira coisa aqui para poder falar com vocês é sobre o conceito da queda de Jerusalém.
Os capítulos 24 e 25 contam o finalzinho dessa história terrível que foi a queda da nação de Israel, que já havia sido exterminada com as 10 tribos do norte, como nós vimos na aula anterior, pelos assírios, Tiglat-Pileser e depois Salmanaser, que tomaram as tribos e distribuíram por todos os lugares. Restava o reino do sul, o reino de Judá. E aí então nós temos um grande rei, que foi o que eu falei na semana anterior, que foi o rei Josias, que restaurou o templo, que restaurou o culto a Deus, que tirou os cultos a Baal e aos sacerdotes dele, os altos, um bom rei. Só que depois do Josias, um bom rei, tem os filhos, né? E o Josias, ele morre ao final quando ele vai lutar contra o faraó no Egito. E ele morre nessa batalha. E aí eu falei um pouquinho, que eu quero retomar agora, do contexto histórico que está por trás disso. Naquela época havia uma geopolítica mudando ali. Você tem o reino da Mesopotâmia. Mesopotâmia são os dois rios que definem aquela região. Mesopótamos é entre rios, né? Meso, metade, e pótamos, vem da água potável, rios. Então, entre rios, entre o Tigre e o Eufrates, onde hoje é o Irã e o Iraque, ali naquele lugar estavam os povos da Mesopotâmia, os caldeus, babilônicos, mais perto do Golfo Pérsico hoje, mais para o sul, e mais para o norte, as cidades-estados de Nínive, que dava capital aos assírios, e depois Suzã, capital dos persas, no tempo de Ester. Então, Babilônia, Nínive e Suzã são grandes cidades que vão, ao longo do tempo, dominando aquela região. O que acontece ali? Existia uma dinastia dos assírios, que fica bem para o norte, lá para cima, já tinha quase 1000 anos, quando os últimos três expandem o Império Assírio de uma maneira impressionante, e ele começa a incomodar o Egito, que é outro grande império que está lá mais para o sul. Então, o reino do Egito começa a fazer fronteira de influência com o domínio dos mesopotâmicos da Síria, e aí então Israel e a Palestina de hoje está no meio ali, é caminho para aquelas coisas. Então, é um lugar estratégico. E está ou na influência do Egito ou na influência da Mesopotâmia. O que está acontecendo nesta época? Cresce a influência da Mesopotâmia, os assírios tornam-se predominantes, os assírios dominam Babilônia. Por isso que quando Ezequias adoece e ele é curado, e depois vão lá os babilônicos, o inimigo de Ezequias eram os assírios, que já tinham destruído o reino do norte e estavam batendo ali no reino do sul. E aí então os babilônicos eram amigos, porque eles eram contra também. Os dois estavam brigando contra o mesmo. Já expliquei isso, estou repetindo aqui. O que aconteceu então? Os assírios eles vão perdendo a sua estrutura e o seu poder, e o pai do Nabucodonosor, que é o Nabopolassar, é o babilônico que consegue vencer o Império Assírio e destruir Nínive. E aí então surge essa Babilônia famosa, que é a Babilônia do Nabucodonosor. É o pai dele ainda, que cresce, cresce, cresce em influência. O Nabucodonosor toma o poder, já com grande força, ele embeleza a cidade, a Babilônia se torna a cidade mais importante e influente do mundo conhecido, e ele tem lá, então, até hoje tem essa porta de Ishtar, que é o deus babilônico lá, que é tremenda, toda adornada, está preservada como era antigamente, obviamente não mais lá, mas nos museus da Europa. E aí, então, Babilônia tem o seu auge. E o Nabucodonosor, ele não era um rei de muitas conquistas militares. É um pouco complicado explicar isso, porque não temos muita informação sobre o período do Nabucodonosor naquelas tabuinhas de argila cuneiforme, que são os que os arqueólogos têm para decifrar a história dos reis. A Bíblia, a nossa Torá, ela tem esses livros, como Crônicas e Reis, que descrevem todos os reinados, as genealogias. Os outros povos também tinham, mas não é uma Bíblia. Então, aquele material que foi encontrado vai levantando o que aconteceu nessa história que tem aí 1000 anos antes de Cristo. Então, o fato é que, com a ascensão de Babilônia, muda o jogo do poder. E o Egito ele começa a perder influência.
E o Josias, ele está lá, amigo dos babilônicos, contra o Egito. O Egito vai lá guerrear contra uma batalha de Carquemes, que fica lá para cima, na região hoje da Síria, com a Turquia ali, que inclusive eles perderam. E aí, então, quando ele passa, Josias tenta interferir e atrapalhar, e aparentemente ele consegue atrasar o rei do Egito e segurá-lo, dando tempo para que o Império Babilônico também cresça. E aí, então, ele morre nessa batalha. Só que a coisa muda de figura, né? O filho dele é o Jeoiaquim, o imperador, o faraó, né? O faraó que chamava Neco, ele consegue influenciar e ganhar Israel, né? Mata o Josias, põe o filho dele, que chamava Eliaquim, muda o nome dele para Jeoiaquim e fala: agora você é o reizinho aí em Israel, mas ó, você obedece para mim aqui. E ali fica o Jeoiaquim, ele vai reinar durante 11 anos. Nos últimos 3 anos, já foi mudando essa geopolítica, já tem lá o Nabucodonosor forte, não é mais o Nabopolassar, e aí então Babilônia se torna o império predominante na região. E aí então, nos últimos 3 anos do rei Jeoiaquim, ele vira vassalo de Nabucodonosor. Só que como ele vê que o Nabucodonosor, aparentemente, essa é o que dizem os historiadores, não tinha muita expressão militar, ele tinha grande poderio econômico, ele tinha grandes transformações lá, os jardins suspensos que ele fez para a mulher dele, que está com saudade das árvores, e as maravilhas daquele mundo, mas ele não tinha grande força militar. Então começaram a achar que ele estava perdendo autoridade, e aí então o Joaquim resolve se revoltar. Ele perde, né? E o Joaquim, ou Jeconias, fica no seu lugar. E o Egito termina como potência. É a última vez que o Egito consegue prevalecer. É quando ele se levanta a Babilônia e confina o Egito à própria região do próprio Egito, e depois nem isso. Então, o segundo Reis 24 conta essa história do Jeoiaquim, filho de Josias, sendo colocado pelo faraó Neco e se tornando-se vassalo de Nabucodonosor nos 3 anos finais, quando ele se revolta. Muito bem, ele morre. Segunda Reis 25 começa com o Jeconias, ou Joaquim. Aqui em Segunda Reis fala Joaquim, lá em Crônicas eles falam Jeconias. Ele começa a reinar com 18 anos. Em 3 meses que ele está lá, Jerusalém é cercada. Jerusalém é cercada pelos babilônicos e começa um sítio, né, um cerco que os babilônios faziam. Aliás, essa era a crítica ao Nabucodonosor, que ele não guerreava, ele ficava matando, asfixiando as pessoas com um sítio, com um cerco. Não tinha comida, não tinha capacidade de economia, então ele destruía a pessoa até ela se enfraquecer e se entregar e sem guerra. E aí então Jerusalém é cercada. No ano 8º, ele é levado preso, ou seja, ele se rende e ele é levado preso para a Babilônia. Veja, essa não é a destruição de Jerusalém. O rei ganha, o Joaquim vai para a Babilônia junto com 10.000 pessoas, com todos os tesouros, com toda a estrutura da cidade. Então, acabou aquela força que tinha Israel, não é mais independente, e agora o rei está cativo, levado preso lá, junto com 10.000 anos, todos os tesouros. Aí vai a história de Daniel. Então, o Nabucodonosor deixa o tio dele, que é o Matanias, como um rei lá no lugar, um títere. Esse Matanias, ele muda o nome para Zedequias. Você lembra que os babilônios gostavam de mudar, né? O Daniel, o Mesael, Azael, Azarias também mudaram de nome para nomes babilônicos, né? Então, o Matanias vira o Zedequias, que é o rei que fica lá no lugar. Segunda Reis 25, então, conta essa história. Ele tinha 21 anos, ficou 11 anos. Mais uma vez, o Redequias se revolta no ano 9 contra o Nabucodonosor, achando que ele não ia fazer nada. Só que ele fez, e dessa vez ele fez bem feito. Ficou 2 anos cercando a cidade, sitiou a cidade novamente, 2 anos de cerco. 2 anos depois, o rei tentou fugir, ele quebrou o muro e saiu com todos os príncipes, e aí ele foi alcançado. E a história dos Zedequias não é boa. Todos os seus filhos são mortos na sua presença, e depois que ele viu o último filho ser morto, os olhos dele são vazados,
ele fica cego, a última memória que ele tem é da morte dos seus filhos, e ele vai então prisioneiro para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês, no ano 19 do Nabucodonosor, Jerusalém é destruída. O muro é quebrado, o templo é destruído, tudo que ele tinha lá, o mar de cobre, os utensílios, as pilastras, tudo é levado para a Babilônia e não fica quase que pedra sobre pedra. É aquilo que nós vamos ver para frente com Jeremias, quando ele prevê essa destruição da Babilônia. Acabou-se um ciclo importantíssimo na história de Israel. O ciclo onde o templo de Salomão, o templo do Deus vivo, não existe mais. Então não tem mais função sacerdotal, não tem mais sacrifício. Interessante, bom, Gedalias fica como governador da terra, provisório ali, mas logo a seguir, o Ismael, que é semente também real, né? Ele vem já com uma linhagem real, o Ismael se revolta, mata o Gedalias, e aí então eles fogem para o Egito. Ele, com o povo que restou ali, vai embora para o Egito contra a orientação de Jeremias. Também vamos falar sobre isso lá mais para frente um pouquinho. O fato é que, isso você realmente não deve saber, que o Joaquim, não é o Zedequias que foi com os olhos vazados, o Joaquim que foi levado lá na época do Daniel, com 10.000 pessoas para a Babilônia, ele fica preso lá esse tempo todo. E aí a história da Babilônia, isso não está na Bíblia, a Bíblia fala que no ano 37 aqui em 2 Reis 25, fala que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, ele é solto. E o rei, que é o filho do Nabucodonosor, chamado Evil-Merodach, lembrando que esse Merodach vem de Marduk, que é o deus lá da Babilônia, esse rei era amigo, ficou amigo do Joaquim, mandou soltar, e a Bíblia fala que Joaquim, até o fim da sua vida, viveu junto com o rei, no palácio, restaurado, nada de prisioneiro. A história conta que o Evil-Merodach, que era o filho do Nabucodonosor, não era o filho mais velho, ele foi indicado pelo pai como sendo o próximo sucessor, mas ele também, aparentemente, participou de alguns complôs e traições. Então ele andou preso, ele ficou preso, e dizem que no tempo da prisão ele ficou amigo de Joaquim, e quando ele saiu da prisão e virou rei, ele restaura também o Joaquim. História interessante, o fato é que Joaquim, ou Jeconias, terminou bem os seus dias durante o cativeiro na Babilônia. Isso é importante dizer porque, para um judeu, a não existência de Israel, essa diáspora, a primeira grande diáspora, muda a história. Emerge daí os fariseus que estudam a Bíblia, sai daí a sinagoga, que não é o templo, mas é a casa de estudo da palavra, para que nunca mais Israel passe por aquilo que eles passaram com a destruição da sua identidade nacional. Isso vai afetar e grandemente aquilo que aconteceu na época de Jesus. Estamos falando aqui de por volta de 500 a.C., quando Jerusalém é totalmente destruída. Ok? Vamos parar por aqui. Nós vamos, na segunda parte aqui dessa semana, estudar o livro de Crônicas. Até lá!